Então, pessoal, vamos falar de inflamação crônica. Nós vimos na última aula inflamação aguda e nós vimos que há algumas características que distinguem inflamação aguda de crônica, né? Nós vimos que tem a questão do tempo, né? Que a inflamação crônica é a inflamação de duração mais prolongada, semanas ou meses. Vimos o componente inflamatório é diferente, né? Na inflamação aguda, a célula, vamos dizer assim, principal é o neutrófilo. Nós vimos que na inflamação crônica já tem outras células que veremos hoje. E, por definição, a inflamação crônica é essa inflamação que dura mais, né, mais prolongada, em que coexistem inflamação, lesão tecidual e tentativas de reparo, em variadas proporções. Vejam bem, quando nós mostramos o último slide de inflamação aguda, e eu vou mostrar para vocês aqui novamente, nós vimos que a inflamação aguda ela podia resolver, né, e o tecido volta ao seu estado normal, podia evoluir formando um abscesso, podia evoluir formando uma cicatriz com fibrose, e podia progredir para a inflamação crônica. Então, uma das formas da gente ter a inflamação crônica é justamente seguindo uma inflamação aguda, né? Mas não necessariamente, quando a gente tem um processo crônico instalado, a gente teve um quadro agudo evidente, né? Porque além de seguir uma inflamação aguda, ela pode surgir de uma forma insidiosa, né? Como uma resposta latente, de baixo grau, sem essa manifestação de reação aguda. É o que a gente observa, por exemplo, na tuberculose, né? A gente não vai ter um paciente com tuberculose com manifestação de inflamação aguda, né? Essa, por característica própria do agente etiológico, isso incita no tecido uma resposta mais insidiosa, mais latente, até a formação a instalação do processo inflamatório crônico. Então, assim, eu também havia falado que, tanto do ponto de vista morfológico, né, às vezes essa separação entre inflamação aguda e crônica é uma coisa bem sutil, né? E há esse contínuo, né, com sobreposição de morfologia. Então, vejam bem, quais são as causas de inflamação crônica? Pode ser por infecções persistentes por algum micro-organismo, como, por exemplo, micobactéria tuberculose, micobactéria da hanseníase, né? Por autoantígenos, né? Ou seja, o nosso organismo passa a reconhecer alguns constituintes nossos mesmo como antígeno, como corpo estranho, e passa a desenvolver uma resposta inflamatória contra esses antígenos, né? Reconhecendo ele como estranhos para o organismo, né? São as doenças, por exemplo, autoimunes, né? Ou a exposição prolongada a agentes potencialmente tóxicos, tanto endógeno como exógeno, como, por exemplo, o contato com as pessoas que hoje é menos frequente, mas que trabalham, né, trabalhavam sem nenhuma proteção com aquelas telhas, material de amianto, e aspiravam aquele pó, que é o asbesto, e aí isso desencadeava, por exemplo, no pulmão, resposta inflamatória, né, também crônica. Aqui um exemplo, um paciente com artrite reumatoide, né? Então, vejam bem algumas características da inflamação crônica que nós já citamos lá na aula de inflamação aguda, que a gente vai trazer aqui novamente para a gente entender a distinção. Então, o que nós vamos ver na inflamação crônica? Um infiltrado de células mononucleares. Lá na inflamação aguda são polimorfonucleares, né? E aqui incluem macrófagos, linfócitos e plasmócitos. Essas são as principais células da inflamação crônica. Uma outra característica, então, ter um infiltrado inflamatório, nós vamos ver a destruição do tecido, né? Ou seja,
o nosso organismo, na tentativa de eliminar o agente agressor, e essa é a intenção da nossa resposta, acaba lesando, destruindo o tecido que está acontecendo todo esse processo, né? E essa destruição se dá tanto pela ação do agente agressor ou pelas células inflamatórias. E concomitante, a tentativa de reparo, de reparar esse tecido que está sendo lesado, que se dá na forma de uma neoformação vascular, ou seja, surgimento de vasos, e proliferação fibroblástica com fibrose, né? Então, 3 características importantes. O infiltrado inflamatório, né, com características de mais células mononucleares, a destruição tecidual e o reparo, né, com proliferação vascular e fibroblástica. Então, vejam bem. Aqui as células, né, apenas trazendo agora para a microscopia. Componente inflamatório, aqui linfócitos, olha os plasmócitos. Linfócitos, células pretinhas, pouco citoplasma. Os plasmócitos têm um núcleozinho periférico com esse citoplasma rosado. E aqui são os macrófagos, né, que núcleos mais irregulares, né, como vemos aqui. E aqui, a característica do tecido com inflamação crônica. Além das células inflamatórias, que a gente vê aqui, por exemplo, essas mais escurinhas, a gente vê uma proliferação dessas células aqui mais alongadas, que são fibroblastos, e entre elas esse material rosado, que é a deposição de colágeno. Então, a gente tem fibrose aqui, né? E também aqui, além disso que eu falei, que tem proliferação fibroblástica, células inflamatórias, a gente vê também proliferação vascular, que está aqui tendo hemácias, essas vermelhinhas no seu interior. Então, assim, são as características, vamos dizer, microscópicas da inflamação crônica. Componente inflamatório, né? A gente tem uma proliferação vascular e fibrose numa tentativa de reparo, né, desse tecido. Nós vimos que na inflamação aguda, o ator celular é o neutrófilo. Aqui é o macrófago. Tá? E a gente lembra que o macrófago é oriundo do monócito, que é uma célula sanguínea, que dura aproximadamente um dia. E quando chega ao tecido, se transforma em macrófago, né? E esse tem uma durabilidade, né? Uma meia-vida bem maior. Dura até meses e anos, né? Lembrem que nós falamos lá na inflamação aguda que esse reparo, que vai ser motivo da nossa próxima aula, já começa na inflamação aguda, né? Então, assim, os monócitos começam a chegar aos tecidos, né, extravasculares, aos macrófagos, bem no início da inflamação aguda. E em 48 horas já pode constituir a célula predominante em alguns infiltrados. Vejam aqui a linha do tempo, né? A gente tem um quadro inflamatório, uma resposta inflamatória com edema. Vejam que desde o início aqui já começa, né, a surgir neutrófilos, né? Mas vejam também que os macrófagos vêm subindo, ó, eles chegam aqui num pico aqui a partir do 2º dia. Tá? Já tem muito macrófago também no tecido, né? Porque a gente sabe que os macrófagos e os neutrófilos são células importantes com atividade fagocitária, né? E que também secretam mediadores químicos que vão ser importantes em todas as alterações que nós vimos já, vasculares, né, de migração de célula, que vimos lá na inflamação. Então, vejam bem, além do componente inflamatório que nós vimos, né, há também uma neoformação vascular. Nós vimos que vasos começam a ser formados nessa área de inflamação. Né? E qual é o objetivo dessa neoformação vascular? Na verdade, levar, né, fazer com que aquela área tenha uma irrigação melhor, uma oxigenação melhor, e as células de defesa cheguem naquela região, né, para debelar o agente agressor. Então, nós vimos que na inflamação aguda, a gente tem as alterações vasculares, como vimos de vasodilatação, aumento de permeabilidade, né? E na inflamação crônica, a gente vê essa proliferação dos vasos, há um aumento do número de vasos. E
essa proliferação vascular é dependente de fatores de crescimento, ou seja, são fatores que são mediadores que atuam, né, nas células endoteliais vizinhas da área inflamada, fazendo com que essas células proliferem e migrem, né, para a região inflamada. Então, existem vários mediadores químicos que na área inflamada atrai células endoteliais da região vizinha a se multiplicarem, proliferarem, se diferenciarem, formarem lúmens e estejam presentes na área inflamada. E aí, esse é um ponto importante da aula para vocês, né? Devem guardar isso. Como a inflamação crônica é classificada? Ela é classificada em específica, né? Quando a gente fala em inflamação crônica específica, a gente também pode dizer específica ou granulomatosa, porque, na verdade, a característica principal da inflamação específica é formar um granuloma. Nós vamos já ver o que é isso. E por que se diz que é específica? É porque uma vez que a gente tem essa estrutura formada, é possível a gente sugerir uma causa. Então, quando a gente vê uma inflamação crônica granulomatosa, ou seja, com a presença de granuloma, a gente pode sugerir uma causa. Dentre elas, por exemplo, tuberculose, hanseníase e várias outras. O outro tipo de inflamação crônica é a inespecífica, onde a disposição dos elementos não permitem a gente sugerir uma etiologia. E se é inespecífica, o que a gente vai ver? São os achados da inflamação crônica. Células inflamatórias, linfócitos, macrófagos, plasmócitos, proliferação vascular e fibrose. Quando a gente tem esse processo inflamatório crônico inespecífico, a gente não consegue dizer qual é a causa. Agora, quando a gente tem um processo inflamatório específico, granulomatoso, a gente pode, a partir daí, inclusive, fazer a pesquisa dos agentes etiológicos, infecciosos ou não, e sugerir um diagnóstico. Então, vejam bem. Aqui é o que vimos anteriormente. Isso aqui é um processo inflamatório crônico inespecífico. Nós vemos células inflamatórias, que são essas escurinhas, né, que vocês estão vendo aqui. Aqui está predominando linfócitos, né? A gente vê essas células mais alongadas, que são fibroblastos. Isso aqui rosado é o colágeno. Então, a fibrose. E vejam que há também uma proliferação de vasos. Aqui os vasinhos com hemácias. Está aqui vaso, está aqui vaso. Então, nós temos os elementos que citamos da inflamação crônica. Se isso está presente em uma biópsia, em uma amostra de um tecido, né, visto ao microscópio, o patologista não consegue dizer o que está levando isso. Várias são as causas que podem dar, por exemplo, esse mesmo aspecto. Por isso que é inespecífico. Agora, em algumas situações, né, e aí tem características, às vezes, específicas do agente etiológico, faz com que haja um estímulo a uma proliferação macrofágica histiocitária, onde os histiócitos formam, estão em arranjo nodular, como vemos aqui. Esses histiócitos, muitas vezes, adquirem um aspecto semelhante às células epiteliais, como nós dizemos, histiócitos epitelióides. E vemos também que alguns desses macrófagos ou histiócitos têm múltiplos núcleos, como vemos essa célula aqui,
que é o que nós chamamos de uma célula gigante multinucleada. Então, o que a gente vai ver no granuloma? Um aglomerado nodular de estiócitos epitelioides com ou sem presença de células gigantes multinucleadas. E também vemos o infiltrado linfocitário aqui que circunda esse granuloma. Vejam bem, sobre granulomas, por que eles surgem? O granuloma surge, vamos dizer assim, como uma força adicional, como uma tentativa a mais do organismo por uma falha da resposta inflamatória crônica inespecífica para eliminar alguns agentes etiológicos que são difíceis de serem degradados, né, que são insolúveis, por exemplo, alguns agentes endógenos ou exógenos. Essa é a forma mais eficiente e complexa da inflamação crônica, é a formação do granuloma. Então, para alguns agentes, o organismo inicia com um processo inflamatório crônico inespecífico e, por essa falha, forma-se o granuloma. Qual é a função do granuloma? Tá? Aqui o granuloma é isolar o agente e os seus elementos, delimitando a área inflamada e protegendo os tecidos vizinhos. Nós temos causas infecciosas, né? Sempre a gente deve pensar em causa infecciosa, mas existem também causas autoimunes, causas alérgicas que podem cursar com a formação do granuloma. Tá certo? Vocês, quando estiverem estudando, vocês vão ver vários exemplos de doenças granulomatosas. E aí, quando a gente fala que houve a formação de um granuloma, os granulomas são classificados em dois tipos. Ou granuloma epitelióide, que é aquele que eu mostrei, ou um granuloma do tipo corpo estranho. Essa aula, pessoal, é mais simples. Vocês vão ver que vocês entendendo essa sequência que eu estou mostrando, é uma aula mais curta também. Vocês vão compreender, distinguir inflamação aguda, né, tanto com seus componentes, com as características que eu falei. Então, como o próprio nome diz, o granuloma tipo corpo estranho, a gente vai ver uma resposta inflamatória a um corpo estranho presente. Né? Isso é frequente a gente observar, por exemplo, reação granulomatosa tipo corpo estranho a fios cirúrgicos, né? Ou algum material, por exemplo, exógeno que penetrou, por exemplo, nos tecidos moles ou ali subcutâneo, um pedaço de madeira, um vidro. Então, é um corpo estranho. Então, o que nós vamos ver são células gigantes do tipo corpo estranho. Né? Um processo inflamatório com células gigantes do tipo corpo estranho tentando fagocitar esse material estranho. E o granuloma do tipo epitelioide, a gente vê que tem todo aquele arranjo, né, nodular, com estiócitos epitelioide, e as células gigantes não são conhecidas como células gigantes do tipo corpo estranho. Essas células gigantes, elas têm um aspecto mais como um aspecto de ferradura. É o que a gente chama de célula de Langerhans. Tá? A gente vai ver aqui a microscopia para vocês verem como fica fácil. Então, o que constitui o granuloma? É um arranjo nodular, né, de estiócitos epitelioides. Está aqui os estiócitos epitelioides. Em torno desse granuloma tem uma rima de linfócitos. E a gente vê aqui no centro a célula gigante em forma de ferradura. Vejam que os núcleos, vários núcleos, eles ficam alinhados, formando uma ferradura. Agora, aqui à direita, vejam bem, existe um material estranho que está presente. O organismo tenta delimitar essa área com a resposta granulomatosa.
Só que essas células gigantes, os núcleos ficam mais aleatórios, né? Observem. E é o que a gente chama de célula gigante do tipo corpo estranho, que é fácil da gente identificar, porque junto dela vai ter um corpo estranho, né? E aqui o mecanismo de formação dos granulomas, né? A gente vê que após a apresentação do antígeno à célula específica, a liberação de várias interleucinas e outros mediadores que vão agir no macrófago, né? Que faz com que esse macrófago, na verdade, se diferencie, prolifere, né? Fazendo esse arranjo nodular, né? E que é todo o aspecto do granuloma. Então, para finalizar, nós vimos inflamação crônica, nós vimos como surge a inflamação crônica, que pode ser a partir de uma aguda ou de forma insidiosa, lenta, né? Vimos as características da inflamação crônica, né, com seus constituintes celulares, linfócitos, plasmócitos, macrófagos. Vimos que na inflamação crônica a destruição do tecido e concomitância, necessidade de reparo, e aí a gente vai ver fibrose, proliferação vascular. Nós vimos que a inflamação crônica é separada, classificada em inflamação crônica específica ou granulomatosa inespecífica, quando não conseguimos imaginar a causa, e granulomatosa quando a gente pode sugerir possibilidade de diagnóstico, né? E vimos que a inflamação granulomatosa, a principal característica é a presença do granuloma, né? E aí o granuloma ele pode ser classificado em um granuloma do tipo corpo estranho, onde a gente vai ter o material estranho sendo fagocitado por células gigantes do tipo corpo estranho, e um granuloma epitelióide, que é aquele arranjo nodular de histiócitos epitelioides com células gigantes do tipo Langerhans, né? E aquele halo linfocitário. Tá certo? Então, essa aula de inflamação nós dividimos em duas partes, aguda e crônica, e finalizamos por aqui. Aí eu fico aberto para dúvida, pessoal.